Olá, eu sou o Guilherme Favaron. Vou apresentar hoje minha solução para o Tech Challenge da fase 1 do Machine Learning Engineering. É uma pós-graduação da FIAP Alura. Eu desenvolvi nesse desafio uma API pública completa para consulta de livros, e com foco, obviamente, em escalabilidade e integração com o modelo de Machine Learning. Esse foi o desafio e vou apresentar um pouco da solução. Os pontos-chave aqui são o projeto dele é o Tech Challenger número 1. O objetivo é construir o pipeline completo de dados para machine learning, e ele é um web scraping dessa ferramenta aqui e disponibilização desses dados após o scraping para uso por cientistas de dados. Ok? Vocês estão vendo minha tela aqui e esse projeto eu fiz todo ele no Try, que é uma versão do VS Code, uma versão que tem uma facilidade com inteligência artificial. Inclusive ele tem aqui uma série lateralmente aqui, uma série de informações, inclusive um chat que eu posso conversar diretamente com ele aqui, que ele ajuda a construção do código. E foi muito útil, porque eu tive vários problemas, e eu vou falar ao longo desses problemas, ao longo do vídeo, sobre esses problemas também. O pipeline aqui, que eu desenhei, que eu fiz foi, eu acessei essa webpage, então eu fiz o web scrape dela, aí processei esses dados, salvei num CSV, por meio da API, uma FastFA desse framework, eu disponibilizo os dados para cientistas de dados. Então, até onde a gente vai aqui? Até exatamente essa disponibilização para cientistas de dados. A gente ainda, neste momento, não trabalhei em modelo de machine learning, mas toda a API, esse fluxo, esse scrape, esse pipeline está quase todo pronto, entregue até aqui, conforme o objetivo do Tech Challenge. Sobre gestão de dados, aqui eu peguei os 1000 livros que tem nessa página, trouxe por meio do scrapping, usando Beautiful Soup, basicamente, e, enfim, fiz a validação tanto dos dados fiz manipulação de erros também, e como output eu tive um CSV. Esses dados estão todos aqui dentro do Book Data, tá? Formato de título, price, rating, availability, category, imagem, URI, URL, URL e o book URL, beleza? Então, os destaques aqui é o tratamento de erros, né, que eu também já fiz, já pensando em crescer esse projeto e colocar outros fontes de scrapping. O rate limit também, para não sobrecarregar o servidor, então até para a gente enfim, para não ficar ruim, a gente estabelecer um rate limit para scrapping. Validei os dados extraídos e gerei o ID único para cada um desses dados, tá bom? Processamento desses dados, enfim, esse número que eu mostrei aqui dentro, cleaning, validação, normalização e salvei no storage. Então eles são processados, limpos, armazenados em formato CSV, estruturado. Implementei validação de qualidade, detecção de duplicatas e normalização de formato. Tá? Então fiz isso aí. Então, essencialmente, como funciona? Isso aqui, eu gerei vários chamados APIs, books, search, stats, categories, e aí então, enfim, implementei aqui, ela foi desenvolvida em FastAPI, ela tem uma documentação automática, validação de dados com PyDent, e ele tem performance assíncrona também. Tá? Na prática, como que funciona aqui? Então, o usuário, FastAPI, Books Database e o CSVFI. Então, é aqui que a gente faz esse diagrama todo. Eu vou mostrar na prática aqui, o Swagger aqui. Ó. Aqui é onde está a minha página, né? Então, desculpa, minha API. Então, essa URL, barra API, barra docs. Aí aqui a gente tem todas as informações, os sistemas, tudo aqui desenhadinho, bonitinho. Isso aqui, certo? Então, tem alguns endpoints implementados, por exemplo. Eu tenho o Health Check, por exemplo. Eu clico aqui, que ele também aparece essa resposta. Obter todos os livros, clico aqui, essa chamadinha. Para um livro só, eu chamei aqui, fiz o teu exemplo. Um que tenha o título Light, por exemplo. Light Attack, Light Flight, Light, enfim, assim vai. E aí vai. O Price Range, por exemplo. Eu simulei aqui os livros que têm o valor de entre 10 e 30. Ele traz somente esses livros. E assim vai. Beleza? Pensando em futuros cenários de uso, né?
Então, ela foi pensada já especificamente para cientistas de dados. Então, eu vou mostrar os principais casos de uso, por exemplo. Aqui desse lado amarelinho aqui, na análise exploratória de dados, ela tem uma base essa análise exploratória que permite que a gente faça a extração desses insights para o mercado de livros, por exemplo. Tipo, a ideia tem que eu tenho aqui, por exemplo, endpoint estruturado que retorna dados limpos, organizados, e, enfim, que permite fazer análises estatísticas sobre preço, ratings, categorias, disponibilidade. Essa estrutura que eu montei é bem padronizada e simples, facilitando a integração com outras aplicações de Pandas, NumPy, Matplotlib, que permite, obviamente, visualização e análises descritivas, tá bom? Então aqui, inclusive dá para fazer uma chamada muito simples, para que a gente faça, por exemplo, uma parte de categorização e rating, por exemplo, enfim, criando data frames de price, por exemplo, agrupados por categoria, rating, enfim. Sistema de recomendação também, os dados estruturados permitem implementar, por exemplo, filtragem colaborativa, filtragem por conteúdo, modelos híbridos, né, enfim. A análise de preço e processamento de linguagem natural também suporta a predição de preço, análise de sentimentos de títulos, classificação automática de categoria. Enfim, para o futuro, a gente vê até aqui, né? O Web Scrape, o CSV, FastAPI, os health checks, mas agora a gente coloca os PostgreSQL, também é bem simples de implementar, bom, relativamente simples. Search Engine também a gente pode colocar também, um Elasticsearch, um open source, né, e um machine learning pipeline. Aí criar os feature store, assim, algumas coisas já desenvolvidas e a gente também desenvolveu algumas coisas, até que a gente pode, por exemplo, evoluir para um modelo de A/B testing, por exemplo, para monitoramento e monitoramento, né? Então, enfim, está preparado para evoluir o modelo. Em suma, a arquitetura futura, imagino que seja a gente vai para um Postgres, um Redis para cache, um Elasticsearch para busca textual avançada, um Feature Store, um Model Registry, um A/B Testing. Para monitoramento, a gente usa métricas de performance e Model Drift também. Integração com Machine Learning, então dá para pôr pontos específicos. Então, recommendations, predictive price, sentiments, tudo isso está bem tranquilo. Aqui, em termos de stack tecnológico, FastAPI e PyDent como backend. A gente para o scrapping foi o Beautiful Soup e Request. Deploy Universal, fiz serverless. Dados, eu fiz Panda com SSV. Documentação, Swagger Open API. De boas práticas, né, o que eu me esforcei para fazer? Validação rigorosa das entradas e das saídas, tratamento de erros, acato de API dados, como mencionei, paginação para performance, então fiz em cada 50 livros uma página, o curso configurado para acesso público, documentação automática, como mostrei aqui online, tá aqui, e o código modular também bem estruturado. Enfim, o que a gente tem como resultado aqui neste momento? 1000 livros, 8 endpoints, API 100% operacional, documentação completa, o código versionado e pipeline automatizado de dados, beleza? Enfim, eu considero que o Tech Challenge como objetivo foi atingido, né? Então eu acredito que a solução completa, que atende os requisitos do Tech Challenge, e a API está pronta para ser consumida por cientistas de dados, ou a gente mesmo ao longo do curso, a gente pode evoluir facilmente para um sistema de recomendação mais completo, beleza? Os links estão aqui, então a API em produção está aqui, a documentação, o GitHub e o dataset completo. Volto para cá. Aqui é o repositório que eu coloquei, inclusive a planilha do Books Data, que eu fiz o scrap também está aqui já, mais fácil de ver, inclusive todos os dados, o book URL, URL está aqui, imagem URL também está aqui, a API está aqui os dados, então tem o database, aqui, essas informações aqui para criar, enfim, o database, o main, aqui que eu tenho principalmente as rotas, tá? E o model também que eu fiz aqui. Eu coloquei no repositório, eu precisei fazer, tive vários problemas para subir no Vercel. Então eu tive que adaptar muito aqui o Vercel.json. Para mim isso me deu muito trabalho para fazer esse arquivo. Por mais que ele seja simples, mas deu muita retrabalho. Tive inclusive que criar esse arquivo runtime. Simplifiquei bastante os requirements aqui, tá? O main ficou simples também, foi uma necessidade específica. O README também está especificamente desenhado aqui, descrito exatamente como funciona, a estrutura do projeto, como instala, para vocês rodarem na máquina de vocês, como funciona certinho, tá? E,
E os documentos, aqui eu tenho uma apresentação que eu fiz, que é sobre o que eu estou falando aqui, mas numa linguagem, uma apresentação mais bonitinha, então ela está aqui, exatamente isso que eu coloquei. Tá? O escopo do Tech Challenge, eu transcrevi no modo da linguagem, tirei do formato em PDF, coloquei aqui, tirando os adicionais, coloquei realmente o que precisava fazer. O plano arquitetural também era uma das entregas, então ele está aqui pronto também. É basicamente o resumo do que eu apresentei aqui hoje nesse vídeo. E o script do vídeo é o que eu estou exatamente apresentando agora, tá bom? O último detalhe aqui dentro daqui do Vercel, é aqui que está a minha API. Eu fiz, desculpa, aqui no repositório, só para saber, eu cheguei a fazer ao todo 41 commits, muitos por causa do encaixe de conversão. Então foi bastante complexo aí, mas felizmente está tudo certo. Aqui o Tech Challenge é dentro do Vercel, nos deployments todos aqui, e ele está rodando aqui dentro, certo? Está rodando aqui. E, inclusive, se quiser colocar o Redoc aqui também, ele também está rodando bonitinho aqui, com todas as chamadinhas escritas muito claramente, tá bom? É isso. É isso, então. É o que eu tinha aqui para apresentar hoje. Agradeço aí a oportunidade e fico à disposição para mais dúvidas. E eu vou disponibilizar esse vídeo também no YouTube. Pode ser de interesse para alguém que esteja evoluindo também em Machine Learning. Vou disponibilizar também no repositório e fica à vontade para me abordar, minha abordagem para discutir mais sobre o tema também. Beleza? Aqui estão os dados de contato no GitHub GitFav. Enfim, vou colocar todos os links no YouTube, tá bom? Obrigado, até mais.